Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia, orando na presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça que após a nossa oração estaremos meditando na palavra de Deus. Enquanto isso, se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração registrados nos comentários, assim mais pessoas estarão orando por você. E também fique à vontade para compartilhar esse vídeo, essa oração nos seus grupos, nos grupos da sua família, em suas redes sociais e também principalmente para aquela pessoa que está precisando de oração e de refletir na palavra do Senhor. Eu quero te informar também que eu tenho fixado nos comentários e na descrição do vídeo o link do meu canal que está no WhatsApp. Se você me seguir por lá, você vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação. Sempre que tenho condições, eu posto lá também pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E se você me seguir por lá, você também não perde nada que posto por aqui no YouTube. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia estarmos aqui reunidos em tua presença para orar ao Senhor. Estamos aqui, Pai, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo o que o Senhor fez em nossas vidas, está fazendo e ainda vai fazer. Deus querido, obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco, pela provisão do Senhor sobre nossas vidas e também pela proteção e o cuidado que o Senhor tem nos concedido. Pai, nós também aproveitamos essa oportunidade para lhe pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Pai querido, purifique a nossa mente, purifique, Senhor, os nossos corações. Deus, livra-nos, Pai, de toda impureza, de todo mal, de tudo que nos prende no pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor continue nos ajudando, continue, Pai, nos guiando, porque nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua ajuda, porque os dias não têm sido fáceis, meu Deus, apesar, meu Pai, de vivermos em um mundo onde nós temos muitos recursos, nós temos tudo o que precisamos para viver. Mas, meu Pai, conforme está determinado na natureza, na vida do ser humano, existem os dias bons e também existem os dias maus. E nós te pedimos agora, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, por causa desses dias maus. Que o Senhor venha, meu Deus, nos dar ânimo. Que o Senhor venha nos dar disposição. Coloca, meu Pai, fé no nosso coração, aumenta a nossa fé, renove, meu Pai, a nossa fé, restaure a nossa fé. Coloca também, meu Pai, temor nos nossos corações em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, nos nossos corações, que o Senhor venha tirar todo pensamento negativo, repreenda, meu Pai, todo pensamento que o inimigo lança nas nossas mentes, toda sugestão de pensamento e emoção negativos, meu Pai, em nossas vidas, nós repreendemos, não aceitamos e rejeitamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor coloque em nós a alegria do Teu Espírito. Coloca, meu Pai, a alegria sobrenatural que vem do Senhor. Enche-nos, meu Deus, com a Tua paz, que nós venhamos descansar no Senhor, que nós venhamos crer no Senhor. Tira de nós, meu Pai, toda preocupação, todo desânimo, todo medo, toda tristeza, toda depressão, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha nos amadurecer, que nós venhamos crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Que o Senhor venha nos fortalecer também, meu Pai, a nossa mente, o nosso psicológico, o nosso espiritual, que nós venhamos ser pessoas amadurecidas, experientes, fortes no Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Deus querido, eu te peço, meu Pai, que nós venhamos ser fortes, valentes, mesmo em meio às dificuldades, mesmo, meu Pai, não vendo solução para os nossos problemas, mesmo estando passando por dias, por longos tempos debaixo de dificuldades, de provações, não vendo os resultados que nós gostaríamos, Pai. Eu te peço, Senhor, que nós sejamos fortes no Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, nos alegrar no Senhor, conforme a Tua palavra nos ordena, e está registrada em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se no Senhor. Nos conceda, meu Pai, esta alegria em nome de Jesus. Nos conceda, meu Pai, a paz que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha repreender todo e qualquer tipo de mal lançado contra nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, se porventura existem pessoas que nos odeiam, que sentem inveja de nós, que lançam palavras de maldição contra nós, dizendo que nós não vamos dar em nada, que os nossos planos e projetos não vão dar certo. Pessoas que lançaram palavras, meu Deus, debaixo do sentimento de ódio, lançando palavras malditas, malignas contra nós. Ou até mesmo pessoas, meu Deus, que não gostam de nós simplesmente por não gostar e têm maus desejos, sentimentos, emoções negativas contra nós. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha nos proteger contra todo esse tipo de mal em nome de Jesus. Que nenhum mal nos alcance, meu Pai, que caia por terra todo mal, que venha cessar todo mal, que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre minha família, sobre o meu lar e sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo e orando comigo, sobre a casa dela, sobre o lar dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre a minha vida não vale encantamento, sobre a minha casa não vale encantamento, sobre nossas vidas, nossas casas não vale encantamento. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abrir os olhos dessas pessoas que praticam mal contra nós, que desejam mal contra nós, que lançam palavras de maldição, palavras negativas, palavras de derrota e desejam nosso mal. Deus querido, abre os olhos espirituais dessas pessoas, convence elas, meu Pai, que a luz do Teu Evangelho venha alcançar essas pessoas e que elas venham se arrepender de seus pecados e parar de praticar o mal. Que ao invés de elas lançarem o mal, praticarem o mal, que elas venham fazer o bem, que elas venham lançar palavras de bênção, que elas venham orar, meu Pai, em nosso favor, em nome de Jesus. Que elas não sejam filhas das trevas, ao contrário disso, que sejam filhas da luz. Creiam no Senhor Jesus Cristo, no Teu Evangelho, tenham seus nomes escritos no livro da vida e venham agradar ao Senhor em tudo que elas fizerem, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, neste momento nós te pedimos também que o Senhor venha, meu Pai, desfazer toda obra maligna, toda obra contrária, todo e qualquer tipo de mal, feito, pago ou enviado para atacar as nossas vidas, prejudicar as nossas vidas, destruir as nossas vidas, nos fazer parar, nos fazer desanimar, fazer com que nossa vida não vá para frente, travar nossa vida financeira, travar os nossos projetos, travar a nossa vida espiritual, prejudicar o nosso relacionamento conjugal, prejudicar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa saúde, nossa vida ministerial, seja qualquer coisa de nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o sangue de Jesus Cristo tenha poder sobre nossas vidas e nenhum mal prevaleça contra nós. Desfaça, meu Pai, todo o mal, toda obra de magia negra, toda oferenda, todo trabalho maligno de encruzilhada, todo sacrifício feito aos demônios, aos espíritos malignos, às entidades malignas, para nos prejudicar. Toda obra de feiticeiros, meu Pai, toda obra de espíritos malignos, Deus, eu te peço, Pai, destrua todo o mal em nome de Jesus. Nos proteja, meu Pai, contra todo e qualquer mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor, meu Deus, que nos promete proteção, se cumpra sobre nossas vidas. Que
Que o Senhor venha, meu Deus, nos guardar, nos proteger, ser a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo protetor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, se for necessário, eu te peço, meu Deus, se for necessário, envie anjos de guerra, anjos guerreiros do Senhor, para guerrear em nosso favor, a fim de que o maligno não nos toque, a fim de que as armas espirituais da maldade não nos alcancem, Pai, em nome de Jesus. E eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha nos restaurar, nos fortalecer espiritualmente. Restaure e fortaleça, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos, pensamentos. Tudo aquilo, meu Pai, que não está no lugar, que precisa de restauração, eu lhe peço que o Senhor venha mover em nós. Toca, meu Pai, em nós com o teu poder, em nome de Jesus. Pai querido, nós somos do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ainda, meu Pai, que nós vivemos nessa terra, nós temos planos, projetos. Nossa vida pertence ao Senhor. Por isso, meu Pai, nós te clamamos agora. Nos ajude, meu Pai. Eu sei, Senhor, que nós não somos dignos, não somos merecedores. Porém, a tua misericórdia, a tua graça e o teu amor e o teu perdão são infinitamente maiores do que nós, maiores do que o nosso pecado, maiores do que a nossa indignidade, Pai. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, nós cremos no amor, na graça, no perdão e na misericórdia do Senhor, que se manifestam pelo nome de Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo, pelo sacrifício, pela morte e ressurreição de Cristo. Nós cremos, meu Pai, no sacrifício de Cristo e aceitamos, Pai, o sacrifício de Cristo sobre nossas vidas. Aceitamos o amor do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, nos perdoe, Pai, os nossos pecados. Nos ajude, meu Pai, em nossas fraquezas. Nos ajude, meu Pai, em nossas dificuldades. Nos ajude, meu Pai, nos proteja contra os ataques dos nossos inimigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos conceda vitória, que o Senhor venha nos capacitar, nos ajudar para que nós venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, que nada fique para trás, que nós venhamos, meu Pai, viver e cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê, meu Pai, direção, que nós não venhamos andar enganados e nem confundidos. Livra-nos, meu Pai, de todo engano do nosso coração, de todo engano do mundo, de todo engano do homem e de todo engano que o inimigo lançou em nossas mentes e em nossos corações, em nome de Jesus. Tira também de nós, meu Pai, toda dúvida, Pai, em nome de Jesus. Toda dúvida do nosso coração. Pai querido, nos dá direção, nos dá resposta. Lança luz na nossa mente, no nosso coração, no nosso caminho, meu Pai, para que nós venhamos fazer aquilo que vai dar certo, da maneira certa, da maneira que agrada ao Senhor e não entristece o teu espírito, não provoca a tua ira, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, continue trabalhando em nosso favor. Eu te peço, meu Pai, não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Não nos deixe, Pai querido, nos desviar da tua presença. Não nos deixe, meu Pai, desanimar. Não nos deixe, meu Pai, enfraquecer. Não nos deixe, meu Pai querido, desistir, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, desistir dos nossos projetos, daquilo que nós já começamos, em nome de Jesus. Tira de nós, meu Pai, toda fraqueza, todo pessimismo, meu Pai, em nome de Jesus. Tira de nós também, meu Pai, toda preguiça, toda procrastinação, todo sentimento contrário, todo pensamento de derrota, em nome de Jesus. Deus querido, manifesta o milagre do Senhor em nós. Jesus Cristo nos ensina, está registrado na tua palavra, que aquele que nele crer, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que nós venhamos crer verdadeiramente no Senhor e esta palavra se cumpra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o
rio do teu Espírito, os rios do teu Espírito venham fluir, meu Pai, de dentro de nós. Que nós sejamos, meu Pai, cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu poder, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos viver na dependência do Senhor, debaixo, meu Pai querido, dos cuidados do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos também que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe, meu Pai, o nosso casamento, nossa vida conjugal, nossa vida sentimental, abençoe os maridos, as esposas, que o Senhor venha cessar as brigas, as inimizades, as contendas, repreende o adultério no nosso meio. Pai, repreenda toda obra maligna feita para prejudicar o nosso casamento, nossa vida sentimental, conjugal, em nome de Jesus. Pai, abençoe também os nossos filhos, livra eles, meu Pai, do caminho do mal, livra eles, meu Pai, do laço do passarinheiro, livra eles, meu Pai, das ciladas de Satanás para prendê-los e seduzi-los com as coisas deste mundo, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha atrair os nossos filhos para a Tua presença, para a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos dê sabedoria, Pai, e nos ajude, Senhor, a educar os nossos filhos na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nossos filhos sejam cheios do Teu Espírito Santo, cheios do temor do Senhor, que eles tenham prazer no Senhor, nas coisas do Senhor, que eles venham ter intimidade e afinidade com a Tua palavra, que eles venham ter intimidade com o Senhor na oração, meu Pai, em nome de Jesus. Tira do coração deles, meu Pai, a atração e o prazer pelas coisas do mundo e pelo pecado. Tira, meu Pai, do meio dos nossos filhos toda seta do inimigo, todo mal que ele lançou, meu Pai. Repreende as enfermidades, as dores que os nossos filhos possam estar passando. Tira do coração deles o medo do escuro. Tira deles, meu Pai, as intrigas entre os irmãos, entre os filhos, meu Pai. As brigas, as implicâncias, Deus, em nome de Jesus. Tira a rebeldia do coração deles. Coloca neles, meu Pai, temor no coração, para que eles venham nos obedecer e também temer ao Senhor, obedecendo a Tua palavra, em nome de Jesus. Nos dá, meu Pai, sabedoria para educar os nossos filhos no caminho do Senhor e no temor do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe também a nossa vida financeira. Pai, eu te peço, repreenda, meu Pai, todo o mal que esteja impedindo, meu Pai, o fluir da nossa vida financeira, em nome de Jesus. Abençoa a nossa profissão, a nossa fonte de renda. Abençoe, meu Pai, essa pessoa que está tendo pouco serviço ou nenhum serviço. Abençoe, meu Deus, essa pessoa que está sem emprego, precisando de emprego. Que o Senhor venha abrir as portas de emprego, que o Senhor venha enviar serviço para quem precisa de mais serviço, em nome de Jesus. Nos dê condições, meu Pai, de pagar as nossas contas, de comprar as coisas que nós precisamos, de dar manutenção nas coisas que precisamos, em nome de Jesus. E nos dê, meu Pai, sabedoria e temor no coração para administrar as nossas finanças, que o nosso coração seja prudente e sábio para lidar com as coisas materiais e para lidar com o dinheiro. E também, meu Pai, que o nosso coração esteja protegido e jamais se corrompa por causa do dinheiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende, meu Pai, toda inveja lançada contra nós. Repreende, meu Pai, todo mal lançado contra a nossa vida financeira, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, abençoe também a nossa saúde física, que o Senhor venha nos curar. Todo aquele que precisa de cura, meu Pai, que o Senhor venha manifestar a cura do Senhor. Todo aquele que tem alguma dor no corpo, meu Pai, que o Senhor venha tirar toda dor. Cura toda enfermidade. Manifesta, meu Pai, a saúde plena do Senhor em nós, em nome de Jesus. Trabalha também, meu Pai querido, em nossas mentes, em nossos corações, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha nos dar saúde mental, saúde psicológica, em nome de Jesus Cristo. Que nós tenhamos condições, meu Deus, de lidar com a nossa vida, lidar com as pessoas, lidar com as situações, lidar com os problemas da vida, em nome de Jesus Cristo, sem ter cansaço mental, sem ter estresse mental, em nome de Jesus. Deus querido, guarda-nos, proteja-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Alimenta a nossa alma com a Tua palavra. Aumenta no nosso coração, meu Pai, a sede pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, tira dos nossos corações o prazer e a atração pelas coisas desse mundo e coloca em nós, meu Pai,
atração por Ti. Aumenta em nós, meu Deus, o desejo de ler a palavra. Coloca em nós ânimo, disposição e vontade para ler a Tua palavra, para estar orando, para estar jejuando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te pedimos que o Senhor venha nos socorrer, livra-nos de todo mal, nos proteja, meu Pai, dos ataques do inimigo em nome de Jesus e renove, meu Pai, restaure as nossas forças para que nós venhamos prosseguir no caminho de santidade, no caminho que agrada ao Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trabalhar nas nossas mentes, trabalhar nos nossos corações e nos preparar para que nós venhamos ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito venha falar em nossos corações através dessa palavra que vai ser ministrada em nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, que todo aquele que está precisando de libertação, que o Senhor venha libertar do pecado. Todo aquele, meu Pai, que precisa de cura, que o Senhor venha curar. Cura, meu Pai, as nossas almas. Cura, meu Pai, as feridas da nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor também, meu Pai, por todo aquele que está precisando de salvação. Que o milagre da salvação venha alcançar a vida e a casa dessa pessoa que está precisando, que está orando comigo, ou talvez de uma pessoa que ela esteja intercedendo por ela, ou talvez seja um parente seu que vive na sua casa, Pai. Em nome de Jesus, manifeste, Senhor, o Teu poder, manifeste, meu Pai querido, a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia orando juntos na presença do Senhor, e agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto em que nós vamos usar para a nossa reflexão hoje está em Romanos capítulo 8, versículo 8, que diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Antes de continuar, se você ainda não ouviu o meu recado no início do vídeo, antes de iniciar a oração, eu quero te dizer que eu tenho um canal lá no WhatsApp, aonde eu posto tudo o que posto por aqui. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação e também, sempre que tenho condições, eu posto lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. O link está aí fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. E eu te peço, por favor, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, nos grupos de família e principalmente com aquela pessoa que está precisando de oração e também de ouvir a palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão que está em Romanos capítulo 8, versículo 8, que diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo foi um dos autores bíblicos que mais falou sobre a espiritualidade do cristão. Até mesmo porque a maioria das cartas, dos livros que temos no Novo Testamento, pertencem ao apóstolo Paulo, são de autoria do apóstolo Paulo. Ele tem ali 13 cartas. Dos 27 livros que temos no Novo Testamento, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. E ele ensina muito sobre as coisas espirituais. Ele foi um homem que teve um encontro com o Senhor. Antes de ter esse encontro com o Senhor, era um homem que acreditava em Deus de acordo com a lei de Moisés. Era um homem muito zeloso da lei. Tão zeloso a ponto de matar cristãos, perseguir, mandar prender e até mesmo tirar a vida dos cristãos. Mas o seu dia chegou. Jesus Cristo teve um encontro com o apóstolo Paulo. E a Bíblia nos mostra, conforme nós vamos vendo no livro de Atos, que o Senhor apareceu para Paulo não apenas uma vez. Jesus Cristo, ele apareceu outras vezes para o apóstolo Paulo.
E Paulo também teve muitas experiências espirituais profundas, coisas sobrenaturais. Ele chegou a ver coisas indizíveis que não lhe foram permitidos, não foi permitido a ele dizer certas coisas. Ele tinha um conhecimento muito profundo sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus e sobre as coisas espirituais. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, ele vai falar sobre a vida no Espírito, andar no Espírito, viver de maneira que agrada a Deus, conforme a palavra de Deus nos instrui e também nos ensina. E o oposto disso, de andar no Espírito e viver no Espírito, a Bíblia chama de viver na carne, andar na carne. Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu e está registrado aqui em alguns versículos anteriores. Aqui no versículo 4 está escrito: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então nós vemos aqui uma dualidade. Ele está falando sobre dois estilos de vida que se opõem entre si. Também podemos colocar aí dois tipos de pessoas diferentes. Acredito que você já ouviu falar sobre o crente carnal e também o crente espiritual. Você precisa entender que o crer é para todos. Todos creem. Eu não estou dizendo a fé, porque a própria Bíblia diz que a fé não é de todos, a fé que leva à salvação. Mas crer nas coisas, crer em Deus, crer que existe um Deus, um ser que criou o universo, o planeta, os astros, o sol, tudo que é na terra, criou os homens, isso aí a maioria das pessoas creem, não são todas. E dentro da religião, vamos dizer assim, no meio cristão, seja no meio cristão católico, no meio cristão evangélico, não importa. Todas as pessoas, pelo menos deveria ser, creem em Deus, creem no Senhor Jesus Cristo. Mas o crer não significa que a pessoa agrada a Deus, não significa que a pessoa obedece à palavra de Deus. Lá no livro de Tiago está escrito que crê até o diabo crê e ele estremece. Nós sabemos também que as pessoas elas creem no Evangelho de Deus, mas nem todas elas obedecem o Evangelho de Deus. Aí que entra esse assunto que o apóstolo Paulo está falando aqui. O viver na carne e o viver no Espírito. Andar na carne e andar no Espírito. E o que seria andar na carne, viver na carne? É viver segundo a natureza pecaminosa, aquele estilo de natureza, estilo de vida, de pensar, de viver, aquela essência que tem no homem que o conduz a fazer coisas erradas, a praticar injustiça, a cometer práticas que Deus não aprova, que a sua palavra reprova. Isso aí é andar na carne. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu e nos ensina que nós devemos morrer para nós mesmos, conforme ele mesmo escreveu, e está lá em Gálatas, se não me engano, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele quer dizer quando ele diz estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu? Ele está dizendo que as suas vontades pecaminosas, elas são retidas, elas são contidas. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nos convertemos ao Evangelho,
por termos ouvido a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos como que as escamas espirituais que nos provocam cegueira espiritual, elas são tiradas e nós entendemos. É como se Deus lançasse luz na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa alma, no nosso coração. A partir daí, nós reconhecemos, nós caímos em si e pensamos: o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou vivendo uma vida toda errada. O que eu devo fazer agora? Eu preciso me dirigir a Deus. Assim como fizeram os ouvintes registrados ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, o apóstolo Pedro, pregou para todos os ouvintes que estavam ali no dia de Pentecostes. Eles reconheceram, através do evangelho que Pedro pregou, eles reconheceram que eles eram assassinos do Senhor Jesus Cristo, que eles eram pecadores, que eles não eram dignos de Deus e precisavam ser perdoados por Deus. Então aqueles ouvintes ficaram preocupados. E agora, o que nós vamos fazer? Isso aconteceu porque o evangelho, a luz do evangelho, alcançou eles. E a partir daí, Pedro lhes deu a instrução correta. Isso aconteceu com a nossa vida. Isso acontece na vida das pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, falando lá em Gálatas 3:20, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está nos dizendo que nós também, mesmo depois de crer no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos viver como se estivéssemos mortos para nós mesmos, como se nós estivéssemos crucificados. O homem preso na cruz, ele não pode fazer nada, pois ele está com as suas mãos presas, os seus pés presos. Ele não pode fazer a sua própria vontade, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo, até mesmo antes de ele ser preso ali no jardim do Getsêmani, ele orou a Deus: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, ali Jesus Cristo, vivendo como um homem, um ser humano como eu e você, ele não queria passar por aquele sofrimento, mas ele abriu mão da sua vontade e disse com Deus: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Assim nós devemos viver, estarmos crucificados com Cristo, negando nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Dessa forma, nós somos pessoas espirituais que andam no Espírito. É claro, infelizmente, conforme estava falando anteriormente, nem todas as pessoas que são cristãs, que creem no Senhor Jesus Cristo, creem no Evangelho, inclusive estão envolvidas com as coisas de Deus, pregam a palavra de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão na desobediência, estão na rebeldia, vivendo a vontade da carne. E isso é algo muito sério, é algo muito grave. As pessoas que estão vivendo nessa situação, vivendo segundo os seus próprios desejos, cometendo seus pecados, vivendo segundo o padrão do mundo, rejeitando aquilo que Deus nos ordena e está escrito na tua palavra, essas pessoas precisam se arrepender, precisam reconhecer que estão no erro, negar a sua vontade e se render à vontade de Deus, para que Deus venha lhe perdoar, para que Deus venha lhes perdoar e a partir daí elas venham andar em santidade, lutando contra a sua própria natureza. Veja bem o que o apóstolo Paulo falou e está escrito aqui no versículo 5 do capítulo 8 de Romanos. Porque os que são segundo a carne, ou seja, aqueles que andam na carne, que tendem para a carne, eles se inclinam para as coisas da carne, ou seja, para o pecado, para aquilo que a Bíblia chama de as obras da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo também escreveu sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E ele diz que os que praticam essas coisas, os que vivem nesse estilo, nessa prática, não vão herdar o reino de Deus. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, depois você confere aí na sua Bíblia Sagrada. Então ele diz aqui: porque os que são segundo a carne
se inclinam para as coisas da carne, mas aqueles que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, ou seja, aqueles que andam segundo as suas próprias vontades, cumprindo os desejos da sua carne, pecando conforme o seu coração lhe sugere, conforme o mundo lhe sugere, essas pessoas estão semeando, elas estão plantando para colher maldição, para colher a morte, para colher o sofrimento eterno, se não houver arrependimento por parte dessas pessoas. Mas aqueles que vivem de forma contrária, rejeitando a sua carne, rejeitando as suas próprias vontades, rejeitando o padrão de vida mundano, pecaminoso, essas pessoas estão inclinadas, conforme vemos aqui no texto em Romanos, inclinadas para o Espírito. E aqui diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui é muito interessante quando ele diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. Você já reparou naquela fase que você está bem com Deus, bem com o Espírito Santo, bem com o Senhor Jesus, cumprindo a palavra, buscando a Deus todos os dias, cumprindo com todos os seus deveres espirituais, meditando na palavra diariamente, orando a Deus todos os dias, cumprindo os seus deveres caso você tenha alguma obrigação ministerial na sua igreja ou fora da sua igreja, você está tranquilo quanto ao pecado do seu coração, você está sempre rejeitando, jejua com frequência, o seu espírito está fortalecido e você sente facilmente a presença do Espírito, ouve a voz de Deus vez ou outra e está sentindo uma paz, uma tranquilidade, porque nada está te acusando, porque você não está vivendo no pecado, você não está vivendo segundo a sua carne, você não está vivendo segundo os padrões desse mundo, o padrão desse mundo, você está vivendo na inclinação do Espírito, conforme a vontade de Deus, de maneira que agrada a Deus, que agrada o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus te ordena. Por isso você tem paz no seu coração, porque Deus está se alegrando com o seu modo de viver. Essa alegria é perceptível no seu interior. E aqui o apóstolo Paulo diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, se você quer ter vida em Cristo Jesus e quer ter paz com Deus, você precisa se inclinar para o Espírito, ou seja, negar as suas vontades, negar os seus desejos, evitar praticar o mal, evitar cometer erros, evitar praticar o pecado, para que você tenha vida e paz. E continuando aqui no versículo 7 diz: porquanto a inclinação da carne, ou seja, a tendência da nossa natureza de cometer pecados, isso aí é inimizade contra Deus. Por coincidência, falando mais uma vez aqui do livro de Tiago, lá também está escrito que aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. E o apóstolo Paulo também falou sobre isso e está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 7. Ele disse: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que isso? Porque a natureza carnal, ela gosta das coisas que o Espírito Santo não gosta. A natureza carnal, ela nos puxa, ela nos atrai, ela nos chama para fazer coisas que o Espírito Santo não quer que nós venhamos fazer. Inclusive na palavra de Deus vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ou seja, eles lutam um contra o outro. É esse conflito que nós temos dentro de nós. Inclusive, uma certa vez o apóstolo Paulo falou, está registrado em uma de suas cartas, eu acho que até na carta aos Romanos. Ele disse o seguinte: aquele bem que eu quero fazer, eu não faço, mas aquele mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Aí ele está falando da dualidade do nosso ser. Nós temos um lado pecaminoso e o lado puro, santo, que crê no Senhor Jesus e agrada a Deus, que anda segundo a vontade do Espírito, que quer fazer a vontade do Espírito, mas infelizmente por causa do pecado de Adão, toda a raça humana
herdou a natureza pecaminosa. Por isso nós temos a tendência de inclinar para a carne. Mas é claro, existe como não viver uma vida de pecado. Basta rejeitar a nós mesmos. Conforme eu falei, está registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu acho que anteriormente eu falei 3:20, mas eu acho que é Gálatas 2:20. Depois você confere aí na sua Bíblia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Devemos nos crucificar o velho homem, o homem do pecado, rejeitar as nossas vontades, crucificar as nossas vontades pecaminosas, para não fazer a vontade da nossa carne, e sim fazer a vontade do Espírito. E aqueles que vivem na inclinação da carne, eles são inimigos de Deus. E se não se arrependerem até o dia de sua morte, no dia do juízo, o destino dessas pessoas é o sofrimento eterno, é a perdição eterna, pois os inimigos de Deus não vão herdar a salvação, não vão viver a eternidade na presença de Deus, dos seus santos anjos e das pessoas que serão salvas. E aqui continua, pois a inclinação da carne, ela não é sujeita à lei de Deus, conforme eu já te expliquei. A inclinação da carne, a tendência da carne, a nossa natureza pecaminosa, ela não se sujeita à lei de Deus. Ela não se sujeita. É algo que não tem como evitar. A natureza é assim. Seria como você pegar um ímã. Você já pegou 2 pedaços de ímã e você já observou que tem 2 polos ali que não se tocam de forma alguma. Um repele o outro. É tipo isso. A natureza carnal não aceita, não condiz com a vontade de Deus. Igual diz aí um ditado no mundo: água e óleo, óleo e água não se misturam. Conforme também o apóstolo Paulo questionou em uma de suas cartas: o que tem a ver a luz com as trevas? O que tem a ver Cristo e Belial? Uma certa vez Jesus Cristo falou que não tinha parte nenhuma com Satanás, não tinha nada com ele. Assim também acontece com a nossa natureza, com a inclinação da carne e a inclinação do espírito. Por isso nós não devemos dar lugar à nossa carne, para que não nos tornemos inimigos de Deus. E aqui diz ainda no versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Conforme eu acabei de explicar, não pode ser. A natureza não permite, não combina. Por isso nós precisamos decidir se vamos ou não servir a Deus, conforme Josué questionou o povo. Está lá no seu livro, lá no Antigo Testamento. E ele disse: vocês escolhem quem que vocês vão seguir. Se vão seguir aos deuses dos seus antepassados, dos seus pais, ou se vão seguir ao nosso Deus. E ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É desse contexto aí, é dessa história que vem essa frase famosa aí no meio dos cristãos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos e devemos tomar uma decisão, se vamos dar lugar à vontade da nossa carne ou se vamos sofrer rejeitando a nossa carne, mas receber a alegria do Espírito Santo, ter vida de Cristo em nós, a vida de Deus em nós e a paz de Deus dentro de nós, por estarmos rejeitando a nossa carne e nos submetendo à vontade de Deus, a fim de agradar a Deus, a fim de honrar a Deus com nossa vida e com nossas atitudes. E no versículo 8, o apóstolo Paulo continua: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então fica aqui um alerta para todos nós. Precisamos fazer aí uma varredura na nossa mente, no nosso coração, esquadrinhar, sondar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos planos, os nossos projetos, o que nós temos feito. Meditar na nossa vida, meditar em como nós temos vivido, em nossas condutas, e ver se existe algum caminho mau em nós, alguma prática que nós sabemos que não agrada ao Senhor, ou porque nós já lemos na Bíblia e já conhecemos que é errado.
Tem coisas que até mesmo o próprio Espírito fica nos incomodando, falando conosco, pedindo para parar de fazer certas coisas. Precisamos ter muito cuidado. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele não prevalece muito tempo insistindo com o homem. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. Tem o tempo de Deus te chamar para arrependimento. Mas se você ficar insistindo no pecado, Deus te entrega para as vontades pecaminosas. Ele fez isso com o povo de Israel no passado. Por isso eles foram levados para o cativeiro, porque eles não ouviram as repreensões de Deus entregues a eles através dos profetas. Eles persistiram no pecado, então Deus lhes entregou o seu pecado e eles foram levados para o cativeiro. Então, meu irmão e minha irmã, não se entregue às suas vontades pecaminosas. Resista. Se você está se sentindo fraco, sentindo fraca, peça a Deus forças, que Ele te dá forças. Ele te dá sabedoria. Ele te dá instrução. Ele te ajuda, pois Ele nos promete e nos garante nos dar a vitória contra o pecado através do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.